Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu trago um videozinho de bolos de chantilly recheando bolo. Fevereiro é um mesinho um pouquinho mais fraco, né, com menos encomendas, então praticamente não tá tendo bolos de pasta americana, é uma quantidade bem pequena. Troca de gestão, cidade pequena, então assim, tem bastante gente ainda sem empregos, né? Então uma cidade de 4.200 habitantes que depende basicamente 95% de prefeitura, fica bem difícil, né? As vendas diminuem bastante. Mas aí eu vou trazer os vídeos de chantilly para vocês, tá? Mesmo tendo diminuído, eu ainda faço bastante bolos de chantilly, graças a Deus. Então eu vou trazer 2 videozinhos para não ficar também muito grande e também não precisar acelerar muito. Então esse com os bolozinhos e o outro, ainda essa semana, com bolos de chantilly que a gente não precisa de topper, né? Que aqui o pessoal pede bastante. E como eu não faço o topper é por conta do cliente. Então eu vou trazer no próximo vídeo bolos que a gente pode fazer sem precisar de topper, tá bom? Então se inscreve nesse canal para acompanhar essa confeiteira amiga de vocês, que traz dicas sempre muito boas, faz tudo com muito carinho e tudo de forma bem simples. Então vem comigo, vamos assistir o vídeo, assiste até o final, tá? Para ajudar a confeiteira. Vamos começar recheando um bolão, tá? Bolo no aro 26, massinha branca, que tá aqui, tá? Nesse canal. Tá bem pertinho, dá pra você encontrar com facilidade. Pessoal, o vídeo deixou a iluminação, eu não sei, ficou bem amarelo, né? Essa massa não é tão amarela, esse recheio também não é tão amarelo. Depois eu vou ajustar e aí ficou com a coloração normal. Qual calda que tu usa, Teresa? Água mineral e leite condensado, porque é algo que a gente consome aqui, tá? Mas água filtrada também pode ser, tá, pessoal? Meus recheios são firmes, porém são cremosos. Nesse depósito aí, ó, nessa vasilha, tem 5 caixas de leite condensado, 6 caixas de creme de leite. Quanto de leite agora que eu tô esquecida? Deu um branco na quantidade de leite, pessoal. 150 gramas de leite em pó e uma colher. Uma colher não, tem bastante margarina, assim, eu pego com a espátula. E aí, pessoal, eu vou utilizar quase essa quantidade toda para fazer 2 camadas de recheio nesse bolo, tá? Então, assim, meus bolos são bem recheados, sim. Eu não gosto de colocar recheio saindo do meu bolo. Bolos de pasta americana eu tenho mais cuidado para que não faça barriga, para que meu bolo fique bem certinho e bem bonitinho. Nesse caso é um bolo de chantilly, tá? Bolinho de ninho com goiabada, eu adoro, eu amo ninho com goiabada e doce de leite. É um dos meus sabores preferidos, ele geladinho é maravilhoso. Eu molho os 2 lados das minhas massas, tá? Eu asso meus bolos sempre em 2 formas e divido, né, cada bolo em 2 discos. Então ficam 4 discos de massas e 2 e 3 de recheios, tá, pessoal? Sempre é assim todos os bolos. O doce de leite que eu uso é leite moça cozido na panela de pressão, 45 minutos, tá? Depois que pega a pressão. Nesse bolo, eu utilizei 2 latas e meia nessa camada, tá? Como eu disse, meus bolos são bem recheados. Eu sei que vai ter muitas perguntas de valores. Eu já atualizei meus valores, mas quando eu fiz esse bolo ainda custava R$ 235. Então, sim, meu lucro é bem pequenininho. É quase nada, na verdade. E aqui é um diferencial, né, pessoal? Uma cidade muito pequena, é tudo um pouquinho complicado. Mas, enfim, o pouco com Deus é muito e eu tô vivendo mais de fé ultimamente. Acreditando muito em Deus, porque né, a gente não pode perder a fé de forma nenhuma. Eu gosto muito desse recheio, é super estruturado, não tenho nenhum problema. Faço com para bolo de pasta americana, para bolo de chantilly, para mim ele é perfeito. E é o melhor doce de leite que existe na minha opinião. Tiro todos os topinhos dos bolos, tá, pessoal? Eu gosto de tirar, não tem jeito. Eu tiro, tanto para o bolo ficar retinho, porque também eu não gosto que fique com a casquinha. E aí todas as minhas massas são grossas, sim, elas têm entre 3 e 3,5 cm, porém minhas massas são bem molhadinhas. Tá vendo que agora ajustei a cor, tá a coloração normal, tá vendo, da massa e do recheio. Meu recheio de ninho, ele não é tão branquinho porque eu faço na panela e faço em grande quantidade. Se eu mexer só uma caixa de leite condensado com uma de creme de leite, fica branquinho porque fica pouquíssimo tempo no fogo, né, pessoal? Quanto maior é a sua receita, mais amareladozinho fica. E, pessoal, minha vozinha tá assim, porque eu tô com uma crise alérgica tão forte, que só Deus sabe. Eu comecei a fase das crises alérgicas, infelizmente. Vocês sabem, né, que sempre eu falo pra vocês que tô com muita crise alérgica e tem época que medicamento nenhum praticamente faz efeito. Ó, pra colocar a goiabada eu faço meio que a bordinha, tá? Como eu coloco o recheio com a colher, então eu deixo a parte do centro mais fundinha, né?
para que o recheio não fique escorrendo, tá? Não perca a estrutura do bolo. Pessoal, eu também prenso com antecedência meus bolos. Ou eu prenso cedinho, eu acordo muito cedo, né, 5 horas da manhã, e decoro à tardezinha, ou eu prenso no dia anterior, e esse bolo passa a noite inteira no refrigerador e eu só vou decorar ele no outro dia. Isso faz com que o teu bolo, a massa descanse, né? Também não prenso o bolo com massa quente, nem com recheio quente. Eu sei que tem muita gente que faz, eu particularmente não gosto, gosto de tudo frio, tudo descansadozinho. Coloca outra forma sobre e vai pra geladeira. E aí tá ele, tá vendo? É desenformado. Nem parece que tem tanto recheio como eu coloquei, tá vendo, pessoal? Vou utilizar esse azul anis da Mix, tá? Eu comi um azulzinho bem bonitinho, acho. Gosto bastante. Geralmente eu passo uma pré-camada, tá? Branca, antes de passar a camada com cor. Mas nesse bolo aí eu passei já a camada com cor. Foi uma pequena quantidade de corante, não vai deixar sabor residual, mas eu sempre aconselho a fazer uma pré-camada e depois vir com uma camada mais fina com corante, tá bom, pessoal? Isso, né, evita de ter algum sabor residual, caso você vá usar azul royal, preto, vermelho, que são cores que vai uma grande quantidade de corante, né? Rosa chiclete, pink, quando você vai fazer um tom bem forte. Realmente não adianta dizer que, não deixa sabor. Deixa porque vai uma grande quantidade, então fica assim sabor residual. Porém, esses tons mais claros não vai tanto corante, né, pessoal? E aí eu quis já aplicar direto. Eu aplico a mão livre. Vocês já estão acostumados a me ver fazendo blindagem. E eu tenho uma coordenação motora relativamente boa. E aplicando assim a mão livre, não cria nenhuma bolhinha. Eu acho que é muito raro aparecer uma bolha. Eu nem lembro a era que apareceu uma bolha nos meus bolos, só quando eu uso o saco. Então eu gosto, prefiro, vai menos chantilly. Por incrível que pareça, pode parecer que vai mais, porque vocês me veem passando a espátula cheia de chantilly, só que eu dou a volta no bolo todo, então vai bem menos. E não cria bolha, então eu gosto de aplicar a mão livre mesmo. E que essa espátulazinha da vovó que todo mundo tem. Também é uma questão de tempo, né? Eu faço isso há muito tempo e a gente acaba acostumando. Mas você pode tentar ou você pode fazer com saco se for mais fácil. Se vai facilitar a tua vida, faz do jeito que for mais fácil pra você, tá bom? Chantilly, pessoal, o meu preferido é a Amélia Supreme. A Amélia Supreme é tanto em cor, sabor, textura. Pra mim ele é o melhor, tá? Tô utilizando essa espátulazinha de textura. Eu sigo sempre a referência do cliente. Eu não replico o bolo, sempre falo isso. Também não faço toppers. Os toppers são por conta do cliente. Porém, né, eu faço o mais parecido possível. Pessoal, esse bolo ele é tão grande. Ele eu acho que tá com uns 18 centímetros de altura, né? Depois que coloquei o chantilly. Essa base que ele tá é uma base de 40 centímetros, tá? Então, dá pra entender que é um bolão, né? E aí eu vou alisando, pessoal. Eu gosto de decorar bolo de chantilly, por mais que eu não traga muitos bolos de chantilly, mas eu gosto, tá? Principalmente porque é bem rapidinho. Minha gente, um bolo de pasta americano leva horas. E em 1 hora eu decoro um monte de bolo de chantilly. Então, assim, tem dias que eu tô preferindo bolos de chantilly. E aí tô tirando as quinas, tá vendo? Pra fazer, né, de acordo com a referência que o cliente mandou. Eu tenho medo até de já estar esquecida, porque foram bolos da semana passada. O que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu decoro, né, bolos praticamente todos os dias e aí a cabeça acaba esquecendo um pouquinho. Esse verde lindo é verde folha com um pouquinho de verde limão. Eu tô fazendo na mesma vasilha do azul porque é a mesma família, tá, pessoal? Só coloquei no pouquinho de azul que sobrou, coloquei mais o chantilly branco e coloquei o corante verde folha com um pouquinho do corante verde limão, que deu o tom sem nenhum problema, tá? Nessa hora eu apliquei com saco, porque realmente facilita. Peguei um pedaço de espátula, porque essa minha espátula quebrou esses dias. Então facilita, porque não acontece de você bater, né? Bater e acabar batendo na parte de cima do bolo. Mas quando eu não tinha, eu fazia com uma tampinha de margarina, pessoal. Facilita muito. Limpem o bolo, eu tenho facilidade de limpar. A areinha do bolo, que tinha uma areinha em cima, eu gosto de utilizar farinha láctea, tá? Espalhe com um pincelzinho. E como eu disse pra vocês, o topper é por conta do cliente. Então, assim, esse já é o resultado final do bolo. E a cliente colocou o topper na casa dela, né? Porque o topper foi por conta dela. Esse é o resultado desse bolão. E aí vamos para mais um bolo. Tô desenformando esse é um bolo de aro 22. Tô desenformando nesse vidro. Esse vidro é de 35 centímetros. Um bolinho bem recheadinho, tá vendo, pessoal?
Eu não gosto de fazer recheio saindo, porque realmente atrapalha, e até na decoração de bolo de chantilly, né? Porque se você for passar a camadinha fina de chantilly, fica vendo a marquinha do recheio. Então, tentem não colocar recheio saindo do bolo, porque não precisa, a não ser que você vá fazer um naked cake, né? Um bolo no acetato para ficar vendo o recheio. Mas se não, pessoal, não tem por que colocar o recheio saindo. Esse recheio era ninho e maracujá, tá? Maracujá e ninho, no caso. E é um bolo que vai ser azul também, se eu não estiver enganada. É um bolo azul. Então, assim, eu começo com uma camadinha mais grossa de chantilly branco, tá? Não hidratei esse chantilly, eu só mexi ele bem. E tô colocando mais uma camadinha mais grossa porque eu vou vir com uma camada fininha com a cor, tá? É um bolo azul royal. E azul royal, sim, vai bastante corante, deixa sabor residual. Então, eu vou utilizar só essa quantidadezinha que tá na vasilha, tá vendo? Pra cobrir o bolo todo. E essa ainda não é o tom final do meu bolo. Tá vendo que ele tá um azul bonito, porém ele ainda não tá o azul da referência que a cliente mandou. Então, eu vou passar ele, tá? Uma camadinha fininha dele, a mão livre. Já disse, não cria bolha, eu sou acostumada, acho mais fácil. Se fosse no saco, não daria para aplicar no bolo todo. Então, na mão livre, você economiza mais chantilly. Na verdade, essa quantidade de chantilly deu e ainda sobrou um pouquinho. Tenham cuidado na hora de alisar o bolo de vocês, para não deixar o bolo de vocês mais fino embaixo ou mais fino em cima. Tentei deixar a espátula retinha, tá? O ângulo retinho. Observem se vocês veem que tá ficando parecendo um baldinho, aplica o chantilly de volta onde você vê que tirou o chantilly, tá, pessoal? E aí em cima eu coloquei só um pouquinho que sobrou mesmo. Aí sim eu venho com um pouquinho de nada de chantilly bem hidratado e com muito corante para ficar o tom que eu realmente gostaria. Agora é realmente bem pouquinho chantilly, tá, pessoal? Coloca na espátula e gira no bolo todinho. Agora, essa quantidade de chantilly foi bastante corante, por isso que eu deixo para colocar em uma pequena quantidade do chantilly. Se eu fosse cobrir esse bolo só com o azul nesse tom aí, eu acho que eu iria usar um frasco todinho de corante, um frasco do grande, né, de 90 gramas no caso. Porque realmente o azul real do da Iceberg eu acho lindo, ele tinge com facilidade, mas queira quer não, essas cores mais forte vai realmente uma grande quantidade de chantilly. Então, façam isso que eu tô dizendo. Ô, Tereza, por que tu não passou já essa quantidade pequenininha, mais forte em cima do branco? Porque com o tempo, a não ser que a gente fosse cobrir na mesma hora cantar parabéns, né? O cliente já estivesse esperando para retirar. Quando ele demora um pouquinho no refrigerador, o branco ele suga a cor do azul e começa a ficar todo manchado. Então, por isso que eu passo uma camadinha do azul e por final vem com essa camada realmente com um tom bem mais forte. Isso é experiência própria, tá, pessoal? Se você não gosta e se não acha necessário, pode fazer do seu jeitinho, tá, pessoal? Tudo isso foram com a experiência desses anos. Eu acho que a confeiteira, ela precisa ter seu jeitinho próprio, o jeitinho que vai lhe trazer segurança. Claro que as dicas, né, de quem tem muita experiência ajuda, mas acho que todo mundo adapta as receitas, tem o jeito próprio de trabalhar. Em cima eu tô fazendo uma espiral e para fazer a espiral a gente pega uma espátula limpinha, tá? A mão fica parada, é só girar a bailarina. E por último, passo novamente a espátula de textura e as quinas eram imperfeitas. E pausa para esse verde lindo novamente. Por aqui sai muito esse bolo. Geralmente é Sonic, qual é aquele outro azulzinho? Stitch, né? Que são essas cores. Tô aplicando na mão livre por quê? Por causa das bolhas? Não. Nesse caso, quando tiver um cachepôzinho, dependendo do cachepô, a mão livre é bom porque fica bem fininho. Mas nesse caso é porque eu não achei mesmo um saco. Meus sacos descartáveis tinham acabado, já chegou inclusive, tá? Chegaram, comprei vários pacotes na Shopee. E aí eu não tava achando os outros, porque as meninas que tinham guardado, né? Aqueles outros que são mais grossos. Então, pra não perder tempo, eu apliquei a mão livre mesmo, tá? Mas aplique essa parte com saco. Porém, a mão livre não cria bolha, então é sempre melhor. Essa espátula que eu quase não uso, como tinha os tijolinhos nessa parte de baixo, eu fui medir, deu certinho aí, ó. Lavei porque fazia tempo que eu não tinha utilizado ela. Já fiz a marcação, peguei um palitinho e fui marcar os tijolinhos, tá vendo? Os tijolinhos vocês sabem, né, pessoal? Aquele processo de ir marcando com o palitinho, e dá super certo, ó. Segue a referência de como é o tijolinho na casa, que dá certo e fica bem bonitinho.
Esse também é um bolo que o stopper é por conta da cliente. Então, assim, eu não gosto muito de trazer bolos de chantilly aqui, porque meio que fica faltando aquela parte final do acabamento do bolo, que são os toppers, né? Que eu não tenho para mostrar. Quando o cliente traz, eu coloco. Mas nem todos trazem e é tão simples colocar, né? Que eles mesmos colocam, né? Tá? Então é isso. O resultado foi esse e a cliente colocou o topper. Vamos para o último bolinho desse vídeo. Tô passando já uma camada assim, mais grossinha novamente, sem estar hidratado. Esse é um aro 20, tá? O anterior, não lembro se eu falei, era um aro 22, mas acho que eu falei, né? E esse é um aro 20. Tô passando essa camada mais grossinha porque é um bolo vermelho. E como eu já falei, venho falando, bolo com cores fortes deixa sabor residual? Sim, porque vai bastante corante. Embora que o vermelho extra forte da iceberg, ele dá o tom mais rápido do que o azul royal. Ou seja, vai menos corante, né? Ele é realmente muito forte. Mas aí passei a camada de já mais grossinha e venho com a camada vermelha da iceberg, o extra forte. Aí já não precisa ser uma camada tão grossa, porque esse bolo vai glitter. Então, se acontecer dessa camada branca sugar ou manchar, o glitter não vai deixar ficar visível, né? Ele vai ser todo coberto com glitter. Inclusive, é um bolo lindo. Eu tenho certeza que quando a cliente colocou o stopper, ficou perfeito. Então, vou aplicando a espátulazinha da vovó, a mão livre, porque é assim que eu gosto. Se você observar, eu tô passando mais chantilly nessa parte de cima. Ele tá ficando meio que parecendo um baldinho, né? Um baldinho, um vasinho. E até agora, na hora de espatular, eu também estou inclinando a mão do jeito que eu falo para vocês não fazerem, né? Geralmente as pessoas fazem o contrário, deixa a funila na parte de cima, né? Eu tô afunilando na parte de baixo para que ele fique parecendo um baldinho. E na parte de cima eu não vou precisar passar o vermelho, porque vai ter tipo uma espuminha da cerveja, tá? Então vou alisando, alisa. Realmente a quantidade de corante, de chantilly com corante é só essa mesmo, tá? Então pego da espátula, vou passando onde eu acho necessário e vou alisando, até que ficou assim, ó, nesse formatozinho de baldinho, tá vendo? Com esse bico, é um bico cestinha, né? Vou usar o lado que não tem a cestinha para fazer esse detalhezinho tanto embaixo no rodapé quanto na parte de cima do bolo, tá vendo, ó? Só vou girando, segura a mão, firme, não mexe a mão, que dá certo. Tá vendo que já deu o formatozinho do baldinho? E agora eu vou só passar a espátula na parte de baixo, para meio que na parte da emenda e para ficar bem lisinho, bem bonitinho. Na parte de cima, vou passar só na emendazinha, tá? Porque com certeza se eu for passar na parte de cima, não vou conseguir alisar e já ficou bonitinho, então nem precisa. E aí eu vou colocar o glitter. Eu não, meu irmão, na verdade. Minhas bombinhas estão todas horríveis. Venho dizendo isso nos vídeos. Tô precisando viajar para fazer compras. E aí tô vendo quando é que eu posso ir. Mas aí apliquei glitter no bolo todinho. Minha bombinha, ela tá tão ruim que eu acabei usando 2 potes de glitter para esse bolo de aro 20. Tudo bem que meus bolos são altos, né? É um bolo que tá com 17 centímetros de altura. Mas aí a gente aplicou no bolo todo e foi quase 2 potes. Sobrou só um pouquinho, tá, pessoal? E olha que na parte de cima nem tinha. Mas quando a bombinha tá ruim, acaba que dificulta. Como meus sacos tinham acabado e eu não sabia onde estavam os outros, coloquei no saquinho, aquele saquinho que eu compro o rolo pra prensar os bolos. E aí o danado, pá, rasgou. Mas tem problema não, tirei. Coloquei em outro saquinho novamente, pra tentar deixar esse, né, como se fosse a espuminha. E aí deu certo, apliquei o restante com a espátula mesmo. Tá vendo que o glitter ficou bem bonito, né? Bolo com glitter, eu não sei se pra comer, porque eu acho que eu nunca comi. Na verdade, eu não gosto muito de bolo com chantilly pra comer nem pra cortar, sinto muita dificuldade. Prefiro de pasta. E aí eu nunca comi um bolo com glitter, porque eu não como chantilly, assim, quando tem glitter. Mas enfim, né? Tô limpando, tá vendo? Com todo cuidado, com um pincel pra não bater, né, pessoal? E não destruir o trabalhozinho, o glitter, tudo que tá bem bonitinho, tá vendo? Era um baldinho de cerveja e a cliente levou pra colocar os topper. Espero que vocês tenham gostado, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Vou trazer mais um videozinho com bolos florais, né, que não necessitam de topper. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Obrigada por assistir até aqui, obrigada por hypar, compartilhar e até
até o próximo vídeo. E esse foi o resultado dessa lindeza. Eu achei que ficou muito lindo mesmo esse bolo.